Fala fera, tranquilo? Conhece isso aqui? Pois é, talvez na sua mão ou na minha isso seja apenas um canivete, mas nas mãos certas isso pode salvar o mundo. No final da década de 80, um programa me apresentou duas grandes influências da minha adolescência. Uma que me fez ficar ainda mais interessado pelas ciências, a outra que me apresentou o mundo do rock and roll de qualidade. E as duas juntas no mesmo programa chamado Profissão Perigo, que passava nos domingos perto do meio-dia. Fui apresentado a Angus MacGyver, o personagem principal da série, que com um canivete e com muita inteligência resolvia qualquer tipo de problema. A aula de hoje é uma homenagem ao Angus MacGyver, pois eu vou apresentar o meu canivete de MacGyver para resolver todos os problemas de movimento circular uniforme. Tem dúvidas? Aguenta aí! Pois é, fera! Na aula de número 10, que eu recomendo que você assista antes dessa aula, nós falamos sobre os fundamentos, sobre os conceitos iniciais de cinemática angular. É muito importante que você já esteja familiarizado com esses conceitos para entender a aula de hoje. Agora nós vamos tratar de um caso particular, o movimento circular e uniforme. Atenção, o movimento circular uniforme é aquele em que acontece com velocidade de módulo constante. Atenção, módulo constante. Até porque a velocidade é uma grandeza vetorial e, como tal, sempre que muda de direção, a velocidade está mudando. Como o movimento tem trajetória curva, o tempo todo a direção do movimento está sendo mudada. Por isso, o uniforme que aparece na expressão se refere ao módulo da velocidade. Então, no movimento circular uniforme, o módulo da velocidade é constante. Acompanhe na cartela. E aí, tranquilo? Pois veja bem, no movimento circular uniforme, você precisa lembrar que o módulo da velocidade é constante. E aí, os deslocamentos são proporcionais ao intervalo de tempo. Ou seja, o deslocamento angular, o ângulo que é percorrido na trajetória, é diretamente proporcional. Anote aí, fera, diretamente proporcional ao intervalo de tempo. Quanto maior o intervalo de tempo, maior o deslocamento angular do movimento. Maior o intervalo de tempo, maior o deslocamento. Relação de direta proporcionalidade. No movimento circular uniforme, a velocidade angular é constante e o intervalo de tempo e deslocamento angular são diretamente proporcionais. Registra aí a cartela. Uma característica importante dos movimentos circulares uniformes, fera, é que esses movimentos são movimentos periódicos. Ives, e o que é um movimento periódico? Movimento periódico, registre aí, fera, é um movimento que repete o seu estado cinemático em intervalos de tempos iguais. Traduzindo, ele repete posição, velocidade e aceleração em intervalos de tempos iguais. O movimento circular uniforme apresenta essa característica e chamamos de período aquele intervalo de tempo que compreende um ciclo completo. No caso do movimento circular uniforme, uma volta completa. No movimento circular uniforme, o intervalo de tempo para completar cada uma das voltas é o mesmo, e esse intervalo de tempo é chamado de período. Registre que o período é o intervalo de tempo para completar cada uma das voltas do movimento circular uniforme. Já que elas são todas feitas no mesmo intervalo de tempo, nós temos um movimento chamado de periódico. Nos movimentos periódicos, uma forma de você expressar a rapidez com que esse movimento acontece é definindo a frequência do movimento.
De maneira bem simples, você pode encontrar a frequência dizendo o número de ciclos, que no caso do movimento circular uniforme é o número de voltas que é dado pelo corpo em movimento, dividido pelo intervalo de tempo para completar esses ciclos. Você pode dizer quantos ciclos, no caso do movimento circular uniforme, quantas voltas são dadas por unidade de tempo. Se eu digo, por exemplo, que um móvel em movimento circular uniforme completa 3 voltas a cada 1 segundo, nós temos que a frequência desse movimento é de 3 voltas por segundo ou 3 Hz. Registre aí, pois frequência nada mais é que a razão entre o número de voltas dadas e o intervalo de tempo para dar essas voltas, ou ainda o número de voltas dadas por unidade de tempo. Perceba, e aí uma relação que é importante que você traga de memória, que a relação entre frequência e período é muito fácil de perceber. Como o período é o tempo para completar uma única volta, se você substitui na expressão da frequência 1 para o número de voltas, você encontra em T o período. E aí você tem a relação frequência é o inverso do período. F é igual a 1 sobre T. Um corpo em movimento circular uniforme completa 20 voltas em 10 segundos. O período em segundos e a frequência no inverso do segundo do movimento são, respectivamente... Olha aí, fera, questãozinha tranquila. Presta atenção que nos dados ele diz que o número de voltas, olha aqui, vou chamar esse número de voltas N, é 20. E que o intervalo de tempo para completar todas as 20 voltas é igual a 10 segundos. Se a gente entende que a frequência é a razão entre o número de voltas que é completado e o intervalo de tempo para completar essas voltas, fica muito simples de dizer aqui, ó, frequência, número de voltas dividido por intervalo de tempo. Neste exemplo, o número de voltas é 20 e o tempo para completá-las é igual a 10. Então, eu tenho que a frequência desse movimento é de 2 voltas por segundo. Esse por indica para cada segundo. Aí eu posso dizer que é o segundo elevado a menos 1, ou recíproco do segundo. O inverso do segundo também é chamado de Hertz. Então, eu posso escrever como 2 Hz. Sabendo quem é a frequência, fica muito simples de achar o período, já que a relação entre período e frequência é que o período é o inverso da frequência, assim como a frequência é o inverso do período. Nesse caso, o período, então, é igual ao inverso de 2. O período corresponde a 0,5 segundos. Simples assim. Segue com a aula. Foi mal. Deu para perceber que com esse canivete eu não sou muito bom não, né? Mas em compensação, com o canivete que eu vou te apresentar agora, pode ter certeza que qualquer problema que envolva cinemática angular, movimento circular uniforme, você vai resolver facinho. E como diria Caetano Veloso na sua música Índio, surpreenderá a todos não por ser exótico, mas por ter estado oculto quando terá sido sempre o óbvio. Acompanha para você ver como é simples. A velocidade angular, como a gente já sabe, é igual à razão entre o espaço angular que é percorrido, o deslocamento angular e o intervalo de tempo. Se a gente imaginar que esse deslocamento angular corresponde a uma volta, o ângulo em radianos é 2π e o intervalo de tempo é igual ao período. Por isso, a velocidade angular pode ser vista também como 2π em radianos dividido pelo período.
Ora, mas o período e a frequência são inversos um do outro. Dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela frequência. Daí, a velocidade angular poder ser encontrada como 2π que multiplica a frequência. E como a gente já viu na aula anterior, na aula de número 11, a velocidade angular pode ser encontrada pela razão entre a velocidade linear e o raio da trajetória. Veja que nós falamos 4 maneiras diferentes de encontrar a velocidade angular. Se a gente monta uma única expressão com todas essas formas de determinar a velocidade angular, a gente vai perceber uma característica que permite, usando essa única expressão, resolver todos os nossos problemas. Acompanhe na cartela. Atenção, fera! Perceba, velocidade angular é igual ao deslocamento angular dividido pelo intervalo de tempo, que também é igual a 2π em radianos dividido pelo período, que por sua vez também pode ser igualado com 2π em radianos, que multiplica a frequência. E mais, tudo isso é igual à razão entre a velocidade linear e o raio da trajetória. Perceba que são 4 igualdades, que eu tenho 5 termos. Isso é equivalente a um sistema de equações. Perceba uma coisa que é muito importante. Não há repetição das grandezas. Você tem velocidade angular aparecendo uma única vez, deslocamento angular aparecendo uma única vez, intervalo de tempo aparecendo uma única vez. Período, frequência, velocidade linear, raio da trajetória, todos também aparecem uma única vez. E é aí onde está o grande segredo. Para usar o canivete de MacGyver, tudo que você precisa é, numa leitura atenta, escolher a expressão que você vai usar a partir dos dados da questão e daquilo que é pedido. Se a gente numerar as expressões, acompanha aí 1, 2, 3, 4 e 5, e numa determinada questão você precisar encontrar quem é a frequência. Observe no canivete de MacGyver que frequência está no 4º termo. Se na sua questão for dado para você o deslocamento angular e o intervalo de tempo, perceba que estão ambos no número 2, no termo de número 2. Basta que você iguale 4 a 2 para que você possa resolver essa questão. Se num outro exemplo de questão você tiver que calcular, por exemplo, o raio da trajetória, e você conhecer quem é a velocidade e quem é o período, se a velocidade for a velocidade linear, tudo que você precisa fazer é igualar 5 e 3. E com isso você resolve a questão. Toda questão de movimento circular que relacione as grandezas do canivete podem ser resolvidas simplesmente com isso, igualando aquilo que você tem e aquilo que você precisa encontrar. Fácil assim. Pois é, fera. O canivete ele é muito prático porque ele consegue juntar muitas funções num espaço pequeno. Esse aqui, por exemplo, tem uma faca, tem aqui um saca-rolhas, tem aqui, se eu conseguir tirar, um garfo. Se eu conseguir aqui mostrar para vocês, tem uma colher e tem mais alguma coisa que faz uns quase 10 anos que não é aberto e não sai mais, mas eu acho que era um abridor de latas. Então eu tenho várias funções compactadas num elemento muito pequeno, que de forma prática pode ser levado para qualquer lugar que você queira. Essa é a ideia do canivete. E o que é que isso tem a ver com o canivete de MacGyver? Na ferramenta que eu te apresentei agora, você tem 5 termos conectados por 4 igualdades. Ora, a partir desses 5 termos, se você lembra de análise combinatória, quantas equações você pode fazer utilizando 2 deles em cada vez? Pois é, combinação de 5 elementos tomados 2 a 2, você tem um total de 10 equações possíveis. 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5. 2 com 3, 2 com 4, 2 com 5. 3 com 4, 3 com 5 e 4 com 5.
Você, de uma única expressão, consegue sacar 10 equações. E essas 10 equações permitem mais de 20 relações diferentes entre essas grandezas. Ou seja, é como se você tivesse dentro de um único canivete mais de 20 funções podendo ser retiradas e utilizadas de acordo com a sua necessidade. Essa é a grande sacada. Está tudo concentrado e ali você consegue, com uma única expressão, lendo com atenção os termos, resolver qualquer tipo de problema. Veja agora na mãozinha como é que a gente vai fazer esses problemas. O relógio da Estação Ferroviária Central do Brasil, no Rio de Janeiro, tem ponteiros de minutos e de horas que medem, respectivamente, 7,5 metros e 5 metros de comprimento. Qual a razão V de A sobre V de B entre as velocidades lineares dos pontos extremos, atenção fera, destaque aí, entre os pontos extremos dos ponteiros de minutos e de horas? Olha aí, ferinha, estreando o nosso canivete, hein? Vamos lá, sempre que a gente for começar uma questão com ele, até que você se familiarize, escreva toda vez no início. Olha lá, velocidade angular. Velocidade angular, a gente sabe que pode definir como a razão entre deslocamento, que no caso é o deslocamento angular, e intervalo de tempo. Aí a gente pensa, ora, qual é o deslocamento angular que corresponde a uma volta completa? E isso em radianos é só escrever aqui 2π. Ora, mas se 2π é uma volta completa, o tempo para completar uma volta qual é? Isso, período. Aí eu fico que velocidade angular é 2π sobre período. Mas o inverso do período é a frequência. Por isso, dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela frequência. E como a gente já viu, toda grandeza angular é igual à grandeza linear correspondente dividida pelo raio. Aqui eu tenho o meu termo 1, aqui eu tenho o termo 2, aqui eu tenho o termo 3, aqui o termo 4 e aqui o termo 5. Destacar os termos. Lembrando, você vai armar a equação a partir do que é dado e do que é pedido. E falando no que é dado, anote aí, ferinha, questões que envolvem relógios analógicos, ponteiro de relógio. Uma informação tem que ser sempre compreendida, ainda que ela não esteja explícita no texto. Que informação? Período. Sempre que você tiver uma questão de ponteiro de relógio, você já tem que saber que período do ponteiro dos segundos, que é o tempo que demora para o ponteiro dos segundos completar uma volta, é de 60 segundos. Não importa qual o tamanho do relógio, se o relógio está marcando o tempo corretamente, demora 1 minuto para completar cada volta o ponteiro dos segundos. Da mesma forma, o ponteiro dos minutos, independente do tamanho desse ponteiro, vai sempre demorar 60 minutos ou 1 hora para completar uma volta. Já o ponteiro das horas, pensa rápido, o ponteiro das horas, se você pensou 24, se atrapalhou. Mas não é só você não, muita gente se atrapalha com isso. Cuidado, o ponteiro das horas demora 12 horas para completar cada volta. Fique atento, viu, fera? Na questão, ele quer a razão entre velocidade linear do ponto A e velocidade linear do ponto B. Olha só, eu tenho a informação período. Onde é que está o período aqui no canivete? 3, isso. Então, 3 é uma informação que eu vou usar. Eu quero a razão entre as velocidades lineares. Onde é que está isso aqui no canivete? 5. Fechou. Basta que você faça 3 igual a 5. Por favor, ferinha, se a sua prova tiver parte de física com questões abertas, não inicie a questão dizendo de acordo com o canivete de MacGyver. O corretor vai cortar a questão se você fizer isso. Até porque canivete de MacGyver é o apelido carinhoso que eu dou para essa expressão. Outra coisa, não inicie dizendo que 3 é igual a 5. O corretor não vai entender. Faça isso no rascunho, mas quando você for transcrever a questão, escreva apenas que
2π sobre período é igual a velocidade linear sobre raio, de onde você tira, olha só, produto dos meios igual ao produto dos extremos, que velocidade vezes período é igual a 2π vezes raio, de onde você tira que velocidade é igual a 2π vezes raio sobre período. É exatamente isso que nós vamos utilizar para resolver essa questão. Acompanha aqui no cantinho. Eu tenho a razão entre A e B sendo procurada. Se a velocidade é 2πr sobre t, o que eu quero é 2π raio de A sobre período de A, tudo isso dividido por 2π raio de B, período de B. Perceba que em cima, no numerador e no denominador, eu tenho 2π. Posso então simplificar. Ives, eu tenho os raios, mas cadê-los? Ora, lembra que eu pedi para você ficar atento quando eu disse que era o extremo do ponteiro? Imagine que isso aqui é o ponteiro, está o pino fixo aqui, olha só, e a extremidade do ponteiro vai girando. Perceba que a distância do meu dedo para o centro de rotação, que corresponde ao raio da trajetória, é o próprio tamanho do ponteiro. Então, onde eu tenho aqui raio de A, eu vou usar o tamanho do ponteiro, que é o ponteiro dos minutos. Onde eu tenho aqui raio de B, eu vou usar o tamanho do ponteiro, que é o ponteiro das horas. Divisão entre frações, eu repito a primeira delas, raio de A, período de A, e multiplico pelo inverso da segunda, T de B, raio de B. Substituindo os valores que eu tenho na questão, raio de A, 7,5 metros. Período de A é o ponteiro dos minutos. Então, eu posso usar 60 minutos ou 1 hora. Como eu vou precisar também do ponteiro das horas, é mais conveniente utilizar em horas. Aí eu escrevo aqui 1 hora. Vezes período de B, 12 horas, sobre raio de B, que é o tamanho do ponteiro, 5 metros. Se você faz esse cálculo aqui, ó, 7,5 vezes 12 dá 90, 1 vezes 5 dá 5, e eu termino com 90 sobre 5 aqui no cantinho, 18. Ou seja, a razão entre a velocidade no extremo A e a velocidade no extremo B é 18. Viu só? Identifica no canivete aquilo que é dado, aquilo que é pedido, substitui e seja feliz. Segue para os próximos exemplos. A velocidade de um automóvel pode ser medida facilmente através de um dispositivo que registra o número de rotações efetuadas por uma de suas rodas, desde que se conheça seu diâmetro. Considere, por exemplo, um pneu cujo diâmetro é meio metro. Se o pneu executa 480 rotações em cada minuto, pode-se afirmar que a velocidade do automóvel em metros por segundo... Atenção, ferinha! Cuidado com as unidades. Metros por segundo exige que o tempo esteja em segundos. E lá a rotação está em minutos a unidade de tempo. Cuidado com isso. Segue para ver a resolução. Olha aí, ferinha, mais uma questão para a gente resolver usando o canivete de MacGyver. E para a gente treinar toda vez, olha só, é só você lembrar. Começa com a velocidade angular. Velocidade angular que a gente já sabe que pode ser encontrada dividindo o deslocamento angular pelo intervalo de tempo. Aí você lembra, quando esse deslocamento angular corresponde a uma volta, o ângulo em radianos é 2π. E a gente sabe que o intervalo de tempo para completar uma volta é chamado de período. Dividir pelo período é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dele,
O inverso do período a gente já sabe que é a frequência. Então, isso aqui é 2 vezes π vezes a frequência. E a gente sabe também que toda grandeza angular é igual à correspondente grandeza linear, no caso V, dividido pelo raio da trajetória. Olha só, colocando aqui 1, 2, 3, 4 e 5, temos montado o nosso canivete de MacGyver. Basta só agora identificar o que é dado na questão e o que é pedido por ela e montarmos as expressões e resolvermos qualquer problema. Na questão ele fala sobre utilizar as informações raio, na verdade ele dá o diâmetro, e a gente precisa lembrar que o diâmetro é o dobro do raio, e o número de rotações que são dadas a cada minuto. Ora, rotação por minuto é frequência, e na questão ele está dizendo que a frequência é igual a 480 rotações por minuto. E ele diz que o diâmetro, atenção fera, diâmetro é o dobro do raio. Está dizendo que o diâmetro da roda é de 0,5 metros. Se o dobro do raio é 0,5 metros, você já sabe que o raio é metade de 0,5. 0,5, que matematicamente é a mesma coisa que 0,50. Eu posso então dizer que o raio é 0,25 metros. Olha as informações que a gente tem. Frequência, aqui no canivete está no 4. Raio, aqui no canivete está no 5. Olha o que é que ele pede. Ele pede a velocidade do automóvel. E atenção, fera, sempre que você tiver uma situação em que um pneu está apoiado na pista e esse pneu gira sem deslizar, a velocidade de qualquer ponto da extremidade do pneu, a velocidade linear desse ponto, corresponde à velocidade do eixo do pneu. Sem deslizar, essa velocidade aqui do eixo e a velocidade tangencial em qualquer ponto é a mesma. Quando você compõe um movimento de rotação e de translação, a gente tem em cada ponto uma velocidade diferente, mas aí é uma outra história para uma outra aula. O que é importante é que você saiba que um ponto da extremidade do pneu tem sempre a mesma velocidade linear que o eixo da roda, desde que esse pneu não deslize sobre o piso. Logo, encontrar a velocidade de um ponto da extremidade da roda é encontrar a velocidade do automóvel. Daí, velocidade, raio, frequência. Basta só dizer que 4 é igual a 5. Fazendo 5 igual a 4, no caso, o quinto termo do canivete igual ao quarto termo do canivete, a gente tem que V sobre R é igual a 2 vezes π vezes F. Agora, um cuidado. Na questão, ele pede a velocidade em metros por segundo. O raio está em metros, mas a frequência está em rotações por minuto. Lembra que para passar de RPM para Hertz, você deve dividir por 60, já que cada minuto tem 60 segundos. E aí, quando você passa para cá, você tem que V dividido por 0,25 é igual a 2 vezes π vezes a frequência, que é 480 dividido por 60. Simplificando aqui, 0 com 0, 48 por 6 dá igual a 8. Ou seja, 2π vezes 8, que dá 16π. 0,25 aqui dividindo, multiplicando ambos os lados, eu teria V igual a 0,25 vezes 16π. 0,25 vezes 16π dá igual a 4π metros por segundo. E acabou mais uma questão. De novo, para você resolver usando o canivete, o que é que você faz? Identifica onde estão os dados e substitui aquelas informações de acordo com o que é procurado. Segue com a aula.
Dois carros percorrem uma pista circular de raio R e com velocidades de módulos constantes e iguais, AV e 3V. O tempo decorrido entre dois encontros sucessivos vale. Olha aí, ferinha, questão de encontro em movimento circular. Muito simples, zero bronca, não tem por que se preocupar. Na hora que você vai resolver, para facilitar o entendimento, custa nada você desenhar uma circunferência. Usa a tua criatividade aí, pensa que isso aqui é uma circunferência bem feita, tá? Imagine que aqui eu tenha, num determinado momento, o encontro entre esse pontinho escuro e esse pontinho claro. E como diz a questão, cada um esteja se movimentando com um sentido diferente do outro, sentidos opostos. Um deles vai percorrer um trecho aqui da circunferência, muito mal feita por sinal, e o outro vai percorrer um outro trecho de circunferência, até que então eles se encontram novamente. Perceba que quem é mais rápido percorre um trecho maior, quem é menos rápido percorre um trecho menor, mas que a soma dos trechos percorridos completa uma volta. E aí é onde está o segredo. O tamanho do espaço percorrido pelo móvel 1, somado com o espaço percorrido pelo móvel 2, completa uma volta, ou seja, completa o comprimento de uma circunferência, 2 vezes π vezes r. Lembrando lá da cinemática escalar que deslocamento nada mais é do que velocidade vezes intervalo de tempo. Aqui de novo, velocidade 2 vezes intervalo de tempo, eu tenho que essa soma dá 2π vezes r. Como os movimentos são síncronos, acontecem ao mesmo tempo, eu posso colocar o intervalo de tempo aqui em evidência. E esse intervalo de tempo vai passar então dividindo a expressão 2π vezes r. Ou eu posso colocar o intervalo de tempo aqui e separar V1 vezes ΔT dividido por ΔT dá V1, mais V2 vezes ΔT dividido por ΔT dá V2. Do lado de cá eu tenho isso tudo dividido por 1. Isolando o intervalo de tempo, deixa eu trazer aqui para cima para ficar com mais espaço para a gente. Isolando o meu intervalo de tempo aqui, eu tenho que intervalo de tempo vai ser igual 2π vezes r dividido pela soma de V1 mais V2. Na questão, ele chama a velocidade V1 de V e a velocidade V2 de 3 vezes V. Substituindo aqui, então, eu tenho ΔT igual 2π vezes R dividido por V mais 3V. Eu tenho, então, 2π vezes R dividido por 4 vezes V. Simplificando, 2 em cima e 4 embaixo, dividindo ambos por 2, eu fico, então, que o intervalo de tempo entre dois encontros sucessivos é igual a π vezes R dividido por 2 vezes V. Queria chamar a atenção apenas para uma coisa, fera. Nós fizemos dessa forma porque os sentidos eram opostos e esse sinal aqui representa que a soma dos espaços percorridos é igual a uma volta. Se os dois móveis tivessem o mesmo sentido, ao invés de somar os espaços percorridos, eu iria subtrair. Fique atento a isso. Quando você tem móveis com sentidos contrários, a soma dos espaços percorridos é igual a uma volta para que haja um encontro. Já quando os móveis têm mesmos sentidos de movimento, a diferença entre os espaços percorridos é que é igual a uma volta. Tranquilo? Segue com a aula. Viu como é tranquilo, fera? O uso do canivete de MacGyver é muito simples. Basta que você identifique no canivete aquilo que é dado no problema e no canivete aquilo que é pedido no problema.
escolha os termos e iguale. Pronto, tem a equação para resolver o problema. Uma coisa que é importante que você saiba é que a aceleração centrípeta não aparece no canivete e você pode ser convidado a resolver alguma questão sobre ela. Como o movimento tem trajetória curvilínea, embora o módulo da velocidade seja constante, a direção da velocidade varia em todos os momentos. É por isso que temos uma aceleração neste movimento. Essa aceleração é radial, ou seja, está na linha do raio da trajetória. E ela é convergente, pois aponta para o centro da trajetória. Anote aí, a aceleração do movimento circular uniforme é radial convergente, ela é centrípeta. Pois é, a aceleração centrípeta é a aceleração associada à mudança na direção. Ela é sempre perpendicular à velocidade instantânea no movimento e aponta para o centro da trajetória. O módulo dessa aceleração pode ser encontrado de duas maneiras. Você pode dividir o quadrado da velocidade escalar linear pelo raio da trajetória, ou você pode multiplicar o quadrado da velocidade angular pelo raio da trajetória. V ao quadrado sobre R ou ômega ao quadrado vezes R. Acompanhe nos exemplos como é simples de lidar com a aceleração centrípeta. Uma partícula executa um movimento circular uniforme de raio 1 metro com aceleração 0,25 metros por segundo quadrado. O período do movimento em segundos é... Olha aí, fera, o movimento é uniforme, mas é circular uniforme. Então você já sabe que possui aceleração centrípeta. Vamos lá? Olha só, começando todo o probleminha de movimento circular para você não perder o pique, escreve lá o canivete de MacGyver. Ômega, que é a velocidade angular, é igual a deslocamento angular sobre intervalo de tempo. Lembrando que quando esse deslocamento angular corresponde a uma volta, o ângulo em radianos é 2π e o intervalo de tempo é o período. Dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela frequência. E ainda, toda grandeza angular pode ser obtida dividindo a grandeza linear correspondente pelo raio. Ora, isso feito fica muito tranquilo agora de resolver. É só observar o que é dado. A questão diz para a gente que o raio é igual a 1 metro. Opa, falou em raio, eu já sei que está aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu vou usar então a quinta expressão. E a outra coisa que é dada é a aceleração centrípeta. Opa, Ives, espera aí. Mas a aceleração centrípeta é dada no problema, mas não tem aceleração centrípeta no canivete de MacGyver. É verdade, não tem aceleração centrípeta no canivete de MacGyver. Mas como a gente já falou durante a aula, a aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado sobre o raio. E aí perceba que a velocidade que aparece aqui no termo 5 vai aparecer aqui para a nossa aceleração centrípeta. E aí, estando com velocidade com raio, a gente encontra qualquer informação. No caso, a questão pergunta quem é o período. E aí, olha só, o período no canivete de MacGyver está aqui no 3. Para resolver essa questão, tudo que a gente tem que fazer é 3 é igual a 5, ou seja, 2π sobre período igual a V sobre R. Reserva essa expressão, a gente vai já usá-la. Vamos primeiro encontrar quem é a nossa velocidade. Substituindo aqui a aceleração centrípeta, velocidade e raio, a gente tem aceleração centrípeta 0,25. Aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado sobre o raio. Aceleração centrípeta é 0,25, eu vou escrever como 1/4, já que 1 dividido por 4 é igual a 0,25. Velocidade eu não sei quanto vale, v ao quadrado, e eu sei que o raio vale 1. Ora, eu tenho 1 que é quadrado perfeito, 4 que é quadrado perfeito e v ao quadrado que é quadrado perfeito.
Extraindo a raiz quadrada nos dois membros, eu vou encontrar quem é o módulo da velocidade. Eu tenho aqui que 1 sobre 2 é igual a v sobre 1. Ou seja, o valor da velocidade é igual a 0,5 metros por segundo. Pronto, tranquilo. Agora que eu tenho o valor da velocidade, sei quanto vale o raio e quero quem é o período, basta só aplicar todas essas informações aqui na minha expressão. Substituindo aqui, olha só, 2 vezes π sobre período é igual a velocidade, que é 0,5 vezes 1. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, 0,5 vezes o período é igual a 2 vezes π. E aí, para encontrar o período, basta multiplicar os dois membros da equação por 2. Quando eu multiplico todo mundo por 2, eu fico com período igual a 2π vezes 2, 4π em segundos. Acabou mais essa questão. Só mais uma vez, para você ficar atento, sempre que você for usar o canivete, identifique o que é dado e o que é pedido. Aqui na informação eu tinha um raio e queria o período, por isso que eu igualei 3 com 5. O que tinha de diferente nessa questão é que eu ia utilizar a expressão do cálculo da aceleração centrípeta para encontrar a informação velocidade. Tirando isso, todo o restante igual às outras questões. Usando o canivete de MacGyver, você resolve qualquer problema de aceleração, de movimento circular uniforme, inclusive aqueles que têm aceleração centrípeta. Segue com a aula. Olha aí, ferinha, mais um assunto vencido, mais uma aula concluída, e eu espero que, como das outras vezes, ela tenha sido esclarecedora e ajudado você em sua preparação. É muito importante que você acompanhe todas as aulas e vá lá no site fisicatotal.com, está aqui na descrição do vídeo. Lá na parte de materiais você vai encontrar uma ficha de apoio para estudar para essa aula com uma lista de questões que você deve treinar. Mais algum material, mais alguma questão? Pede aí embaixo nos comentários e a gente desenrola isso para você. É muito importante essa interação. Deixe o seu recado, deixe sua dúvida, deixe o seu agradecimento se você achar que é válido. Dê o seu like aqui no vídeo, favorite, divulgue com seus amigos. Vamos juntos, este é o seu ano. Eu quero estar lá junto com você no listão. Lembre que você pode.